Vamos orar para receber a mensagem do Senhor, a palavra dele nessa noite. Curve um pouquinho a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Eu acho interessante, na hora de beijar, fecha os olhos, né? Mas na hora de orar, não fecha. É um demônio que está na mente dessa pessoa. Só pode. Na hora de fechar os olhos, beijar, fecha os olhos. Na hora de orar, que é para falar com Cristo, não. Estatar nos olhos, igual aquele sapo murcho. Entendeu? Secou, o sapo que secou no tempo, sabe do quê? De chuva, de inundação. Feche os seus olhos. Curve um pouquinho a sua cabeça, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, pela tua verdade, pelo teu entendimento. E obrigado. Que seja um dia, Senhor, uma noite maravilhosa na tua presença. E que a tua palavra fale aos nossos corações. E no nome do teu Filho amado, Senhor, quero neste momento, em unidade de fé com aqueles que creem, apresentar a tua palavra, e esse tempo que nós estamos cultuando ao Senhor. E que toda a seta maligna, que todo espírito diabólico, Senhor, que tentar impedir a tua palavra de ser declarada e realizada, seja nesse momento, Senhor, repreendido, destruído, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda ação, Senhor, de seta e de engano, seja agora paralisada e destruída, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que tudo seja para a tua honra, tua glória, tua verdade e tua justiça. E você que crê, igreja, diga amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. Glória a Deus por isso. Acharam? Imediatamente depois disso, Jesus ordenou aos discípulos que voltassem para o barco e atravessassem o quê? O mar para Betsaida, onde ele os encontraria mais tarde. Enquanto isso, ele iria despedir o quê? A multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu um monte o quê? Para orar. Olhe um pouquinho aqui para mim e preste um pouquinho de atenção, por favor. Para a gente continuar a leitura, nós temos que entender que Jesus Cristo está falando, esses dois versículos tratam logo depois que houve a multiplicação dos pães. Existia ali uma multidão, e eles ficaram o dia todo, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E quando eles tardam um pouco, chega o final do dia, já para começar a noite, os discípulos pedem para Jesus despedir a multidão para que eles pudessem encontrar um lugar para poder adquirir alimentos, porque eles estavam em um lugar que era deserto. Não existia ali casa, não existia ali, ou seja, moradia para que eles pudessem adquirir alimento, para suprir a necessidade e a fome deles. E foi nesse momento que Jesus Cristo disse para os discípulos: alimenta eles. E foi nesse momento que eles apresentaram 5 pães e 2 peixes. E foi nesse momento que Jesus Cristo deu graça e houve a multiplicação, a qual alimentou 5.000 homens. Então, quando tudo isso acontece, esse milagre acontece, e quando todas aquelas pessoas são saciadas da tua fome, a palavra diz que os discípulos juntaram 12 cestos daquilo que sobraram. Eram 5 pães, eram 2 peixes, e agora tinham 12 cestos, sobrando alimento. Eram 5 pães, eram 2 peixes, a qual não podiam alimentar aquela multidão.
Mas agora a multidão toda era saciada e ainda sobrava 12 cestos de pedaços de pães e peixes. Entenda isso. E quando acaba este milagre, Jesus despede os seus discípulos. Pede para ele atravessar para o outro lado. Pegaram a mesma embarcação que eles vieram e voltar para o outro lado. Só que Jesus Cristo disse o seguinte: vocês voltam e eu ficarei despedindo o quê? A multidão. Entendeu? Quando Jesus Cristo despede a multidão, ele vai para o monte orar. E os discípulos começam o quê? A travessia. De um lado do mar para o outro lado. De um lado da margem para a outra margem. E olha o que acontece. 47. Durante a noite, enquanto os discípulos estavam aonde? No barco, no meio do quê? Do lago. E Jesus estava o quê? Sozinho na terra. Ele viu que os discípulos se encontravam em sérios o quê? Apuros. Remando o quê? Muito. E lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por sobre o quê? Caminhando-se por sobre o quê? As águas. E estava se aproximando o quê? Deles. Quando eles os viram andando ao seu lado, gritaram de medo, pensando que fosse o quê? Um fantasma. Porque todos eles o viram e estavam o quê? Aterrorizados. Porém, Jesus imediatamente falou: vai tudo bem? Disse ele: sou eu, não tenham o quê? Medo. Então Jesus subiu no barco, e o que aconteceu, igreja? E o vento parou. Os discípulos ficaram o quê? Assustados, sem poder o quê? Compreender aquilo. Agora, repita comigo o versículo 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. Quando chegaram em Genezaré, no outro lado do mar, desceram o quê? Do barco. O que me chama e o que me desperta nessa mensagem, nessa passagem bíblica, nesse testemunho da vida e dos acontecimentos de Jesus Cristo com seus discípulos, narrado aqui por João Marcos, é que a percepção deles estava muito longe da realidade do reino dos céus. Os discípulos eram levados por vista, pela condição natural, daquilo que os olhos mostravam. E Jesus Cristo, aliás, João Marcos deixa muito claro por que isso acontecia. Dureza de coração. Essa palavra dureza de coração, ou seja, um coração endurecido, a raiz dela quer dizer poros, pedra. Para você entender um pouquinho, quem já fez calo na mão? No dedo, na mão? Não cria uma pele? Cria ou não cria? Dura? Sim ou não? Não cria uma pele dura? E ela fica ali quase que intranspasável, não é verdade? Você tem que arrancar ela, sim ou não? Sim ou não? Para o calo sumir, para a pele dura que foi criada por causa do calo, ela desaparece? Você tem que tirar ela, sim ou não? A pele fica dura, não fica?
É disso que significa a palavra. Tem pessoas que estão igual os discípulos, criaram a pele envolta no coração, que não conseguem mais crer naquilo que está sendo falado hoje. Essa é a verdade. A circunstância da vida natural impede a palavra de entrar. Enquanto não for arrancada essa pele dura, essa dureza, para que volte ao natural, ao normal, a palavra sempre vai ser algo vazia. O que eu estou falando aqui não vai ter compreensão. O que eu acabei de ler não vai virar nada. Não vai trazer nada. Não vai clarear nada. Não vai consolar nada. Por quê? Porque o coração está endurecido. Ou seja, poros, pedra, revestimento. Revestiu-se o coração com uma pele. Os discípulos tinham acabado de ver o milagre da multiplicação. Para entender um pouco antes, eles já tinham acabado de voltar de uma viagem, a qual eles haviam expulsado demônios e curado os enfermos. Vai para a multiplicação, duvidam, estão atravessando debaixo de uma ordem de Jesus Cristo, debaixo da palavra de Jesus Cristo, e quando estão enfrentando a tempestade, eles têm o quê? Medo. E quando vem Jesus andando por sobre as águas, acha que é o quê? Um fantasma. E assim estamos nós. Olhamos para a palavra e não cremos. Tem horas que o coração está tão endurecido, que acaba de sair do culto e esquece tudo. Não se lembra de nada. Porque não permitiu o coração ouvir nada. Por causa dessa pele. E assim estão muitos, tá? E assim estão muitos. Porque o mundo conseguiu contaminar. A mesma ação que o diabo fez com, a serpente fez com Adão e Eva, o diabo está fazendo hoje com muitos que estão até aqui, neste lugar. Criou dureza de coração. Permitiu o mundo dominar e contaminar. Permitiu a estrutura deste mundo que é pecaminoso direcionar. Eu preciso vencer de todo jeito. Eu preciso mostrar para todo mundo que a minha vida está ótima. Eu preciso fazer as pessoas me respeitarem por aquilo que conquisto e tenho. Eles têm que entender quem eu sou e compreender qual é a minha condição de ser humano. E aí, perdemos a verdade. E aí, aquilo que pode mudar a minha vida, eu não dou ouvidos. Eu não permito entrar, porque o meu coração está duro. Questionador, murmurador, rebelde, obstinado às coisas erradas. Mentindo para mim mesmo, pintando um quadro que é todo mentiroso, e achando que tudo está bem. Estou caminhando para a minha própria morte, e achando que tudo está bem. Estou caminhando para a minha própria destruição, e achando que tudo está bem. Não acredito que Jesus possa entrar na minha vida e
acalmar e destruir essa tempestade. Não acredito que Ele possa fazer o milagre do impossível. Não acredito que Ele possa transformar a minha realidade. Não acredito que Ele possa mudar o meu ambiente. Não acredito. Que Ele possa construir, que Ele possa restaurar, que Ele possa transformar, que Ele possa mudar. Os discípulos estavam com o coração endurecido. Olharam para Cristo e falaram: fantasma. E quando Ele entrou, ficaram admirados. Quando viu Ele passando ao lado deles, caminhando do lado deles, gritaram: é um fantasma. Mas a própria palavra diz que Jesus Cristo lá no monte estava observando os discípulos. Sim ou não? Jesus Cristo lá em terra estava vendo os discípulos passarem por dificuldades. Eu tenho que entender que Jesus Cristo é assim com todos. Aqueles que querem entregar a vida para Ele. Ele socorre. Mas o grande problema é esse. O coração já está duro, ó. Já criou uma pele, um calo já. A palavra já não penetra mais. Ela já não fala contigo. Não adianta você mentir para você. A palavra faz tempo que não está falando contigo. Não adianta você esconder. Jesus Cristo conhece o teu estado. Não adianta você chegar diante dele e fazer um semblante de que tudo está bem. Ele sabe que não está. Um semblante de que está entendendo a palavra. Ele sabe que não estamos entendendo. Um semblante de que eu creio. Ele sabe, porque ele esquadrinha o meu coração e o meu pensamento. E ele sabe que não estamos crendo. Não adianta na hora da oração gritar. Ele sabe que esse grito é de dúvida. É grito de incerteza. É grito de medo. É grito de olhar para Jesus Cristo e falar um fantasma. Sabe o que significa isso? Significa que não estão nem reconhecendo Ele. Não reconhecem nem Jesus Cristo mais. Não conhece a formosura dEle, a beleza dEle. Não conhece mais. Não conhece mais os olhos de fogo. Não conhece mais os brancos, alvo como a neve. Não conhecem mais. Não conhece mais um coração puro dele, que é manso e humilde, que nos ensina assim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não conhece mais o coração de Jesus Cristo, manso e humilde. Não conhece mais que Ele é o socorro. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Os aliviarei. Não, quando olhamos para Ele, fantasma. Estamos assim, igreja. Infelizmente, a palavra já não fala mais conosco. Ela já não é o nosso norte. Ela já não é a nossa direção. Ela já não é mais o nosso alimento. Ela já não é mais a nossa verdade. Deixamos tudo isso de lado por uma estrutura humana, visual e mentirosa que vai nos levar para o inferno. O coração se endureceu, porque não creem mais em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Estão preferindo outras coisas do que Jesus Cristo. Porque quem quer Jesus Cristo,
ou muda a vida, ou muda a vida. Porque nele não adianta. Se eu não mudar a vida, eu não permaneço nele. Quer ver? O que aconteceu com o apóstolo Paulo lá no capítulo 20 de Atos? Vai para lá. Vamos ver se é capítulo 20 mesmo de Atos. Os discípulos estavam sendo observados pelo teu Senhor. A gente tem que entender que quando a gente entrega a vida para Cristo Jesus e obedece a sua palavra, Ele nos observa. Ele está atento a tudo que faz parte da nossa vida. Ele nos orienta a tudo. Eu lembro que um dia eu fiz uns exames de rins, deu um cálculo renal. Quando eu cheguei lá no Piauí, misericórdia. Fui parar no hospital. Aí fizeram lá, é tomografia ou radiografia? Como é que é? Tomografia? O que é? É? Raio-X? É raio-X, né? E aí, constou lá 3 pedras. Uma ultrassom, né? Constou lá 3 pedras. Aí tá eu, né? Falando com Jesus. Misericórdia no hospital. E numa ansiedade, numa angústia, sabe? No nervosismo. Mas está eu lá com Jesus. Aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim: acalma o seu coração. E aceita esse tempo aqui. E eu acalmei o meu coração. Quando deu mais ou menos meia-noite, o médico veio e disse: não, pode ir para casa. E eu fui para casa onde eu estava hospedado, lá no Piauí. E naquele momento, eu comecei a orar. E quando eu estava em Teresina, no Piauí, eu estava no quarto orando. E eu declarava para Jesus Cristo que não aceitava aquelas pedras, aqueles cálculos renais no meu corpo. Eu tinha feito um propósito de oração todos os dias, apresentar aquela situação. Eu não vou me lembrar se foi no 4º, no 5º ou no 7º dia. Mas não passou de uma semana. Eu ali naquele dia, naquela manhã, era a primeira coisa que eu fazia, orar. Hoje a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? De manhã, tudo, menos orar. Enche a barriga e vai trabalhar. E mais nada. E não faz mais isso. Para quê? Não acreditamos em Jesus. O coração está endurecido. Não cremos que Ele faz milagres. Olhamos para Ele como os discípulos olharam para aquele dia, um fantasma. Não é mais Senhor, não é mais Salvador, não é aquele que nos resgatou da morte eterna, que entregou a tua vida na cruz. Não é aquele que foi no inferno ao 3º dia, não é mais Ele. É a nossa condição humana, é a nossa razão, é a nossa natureza humana. Não é mais Cristo, não. Para que perder tempo em orar? Está bagunçado mesmo? Para que perder tempo em orar? Se é a minha habilidade que me dá condição. Para que perder tempo em orar? Se é o meu trabalho que traz dinheiro e sustento para dentro de casa? Quem disse isso para você? Eu sei quem disse. É o capeta. Não tem outra pessoa. Para diminuir a sua vida em Cristo Jesus, só pode ser o demônio. Não tem outra pessoa. Não tem outro ser. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que eu e você,
aceitamos conselho de alguém que já está condenado à morte, ao inferno, do que daquele que reina, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está vivo. Nós estamos aceitando conselho do mundo, do que aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso está vivo, e virá para buscar a sua igreja. E naquele dia, naquela manhã, o Senhor virou para mim, no meu íntimo, e disse: hoje foi expelido e destruído dos teus rins essas pedras. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Mato Grosso do Sul, me organizei para ir em Campo Grande. E fui lá e fiz uns exames. A minha esposa estava comigo. E quem me atendeu disse: mas pedra onde? Está mais limpo que se tivesse acabado de ser criado. E assim é o Senhor. Ou eu confio nele, ou eu vou me perder, igreja. Atos, vai lá para Atos. Vai lá para Atos. Quem confia no Senhor, ele não continua na mesma conduta de vida. Ele muda a mente dele, ele é renovado em seus pensamentos. O coração dele se torna um coração de carne, a qual vai receber toda a palavra do Senhor e vai obedecê-la. Está escrito. Acharam Atos 20? E aí nós vamos orar. Eu falei 20, né? Não, então eu acho que é 19. 19. Eita glória. Presta atenção nisso, hein? Isso é para mim e para você, tá? Presta atenção. Não é para quem está aqui, não. Quem não está aqui, ó, hoje, presencialmente, não está nos assistindo, não é para eles, não. É para quem está assistindo e para quem está presencialmente, para quem está aqui hoje. Tá? A palavra é para quem está ouvindo ela. Não adianta ficar pensando no vizinho, na vizinha. Não adianta ficar pensando no namoradinho, no esposo. Entendeu? Se eles não estão aqui, ou eu sou culpado, ou você é culpado. Um dos dois é culpado. Menos Cristo. Entendeu? Menos Cristo. Encontraram? Eu vou ler desde o versículo 13 de Atos 19, para você entender e compreender um pouquinho as coisas. Para nós termos discernimento. Um grupo de judeus viajantes que ia de lugar em lugar, expulsando espíritos o quê? Imundos, tentou usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Quem estava fazendo isso era os 7 filhos de quem? De Sevá. Um dos sacerdotes principais de quem? Dos judeus. Conhecedor da palavra, sim ou não? Sacerdote principal, servia os mandamentos de Deus, sim ou não? Vamos continuar. Mas quando eles tentaram isso, com um homem dominado com um espírito imundo, o espírito respondeu: eu conheço Jesus e conheço quem? Paulo. Mas quem são vocês? É de arrepiar, né? Através dessa passagem aqui, eu entendo que o diabo só obedece quem ele conhece. Né? Os 7 foi para cima daquele homem. Levaram um couro, mas apanharam. E o diabo ainda falou: mas e vocês? Sei quem é Jesus e também conheço quem? Paulo. Mas quem são vocês?
Então, o homem dominado pelo espírito mau saltou em cima deles e os espancou. Apanha mesmo, igreja. Apanha mesmo. De modo que fugiram da casa dele, nus e o quê? Feridos. Vergonha total, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a nossa vida pode estar assim, ó, uma vergonha total. Todo ferido e despido. Só a gente que não está percebendo isso. Mas todo mundo está vendo o nosso testemunho. E conhecendo a nossa vida. Que falamos que somos o quê? Cristãos. Cristãos, servos de Jesus Cristo. Estamos igual a esses. Ninguém está dando crédito para a nossa vida. Para as nossas palavras, para a nossa pregação, para as nossas atitudes. Nós temos que ser conhecidos no mundo espiritual. Por não ser conhecidos, os discípulos não estavam conhecendo o próprio Senhor deles. Vamos continuar. Presta atenção. A história do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente por toda o quê? Éfeso. Tanto entre os judeus como entre o quem? Os gregos. E um grande temor desceu sobre quem? A cidade. E o nome do Senhor Jesus era o quê? Grandemente reverenciado. Não se tem mais reverência, né? A gente tem mais reverência e temor diante de um juiz, né? Diante de um juiz, a gente responde para eles assim: sim, senhor, não, senhor. Então, senhor, pois bem, senhor, é que naquele dia, senhor, aí ele fala assim: agora é hora de eu falar. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Quando vamos no fórum, até trememos. Vestimos uma roupa decente. Né? É verdade. Uma roupinha, ó. Para dizer que é um ser humano decente. Respeitado. E diante do juiz, da autoridade, assim, senhor, não, senhor, e não está errado, não. Agora, diante daquele que é autoridade sobre todas as coisas, ó, você aí, ó, dá um jeito. Mascando chiclete, bonezão na cara, brincão. Todo cheio de moagem. Sabe? Sem reverência, sem temor no coração. Você aí, Jesus, dá um jeito, hein? Que já não estou suportando aí. O Senhor já ficou longe. Sabe por quê? Dureza de coração. A pele foi colocada. E agora não vê e não reconhece Jesus Cristo como Ele tem que ser. E é. O dia que esses jovens aqui entregar a vida para Cristo Jesus, nessa casa de oração, eles vão estar proibidos de fazer tatuagem. Do dia que eles entregarem a vida para Cristo. E se eles fizerem, eles vão estar desobedecendo a autoridade dessa casa. Entendam isso. Entendam isso. Entendam isso. E ponto final. Agora eles podem fazer até onde eles quiserem. Jamais vou proibi-los, mas o dia que eles entregarem a vida para Cristo Jesus, nessa casa de oração, esqueça.
muito objetivo. A partir de hoje acabou. E por que isso, pastor? É simples, é só eu continuar o texto, vocês vão entender. Presta atenção. Então muitos dos que creram confessavam em público as obras más que tinham feito o quê? Antes. Creram em Jesus Cristo e abandonar as suas obras más. Presta atenção. Muitos dos crentes que tinham praticado o ocultismo confessaram as suas obras. Trouxeram seus livros de magia e bruxaria e os queimaram numa fogueira pública. Alguém calculou o valor dos livros em 50.000 denários. Assim, de maneira poderosa, a região toda foi muito abalada pela palavra de quem? Pela palavra de quem? Entenderam ou não? Sim ou não? Entregaram a vida para Cristo, sim ou não? Até aquilo que dava lucro para eles, eles tiveram que abandonar. Aquilo que era errado e trazia lucro para a vida deles, eles tiveram que deixar. Entendeu? Ou não? Até aquilo que eu tenho praticado, que traz lucro para a minha vida, que é contrário à palavra, aqui está dizendo que tem que ser o quê? Tem que ser o quê, igreja? Abandono, eliminado, acabou. Cada um pega essa palavra e faz o seu juízo ela. Mas essas pessoas ganhavam dinheiro com isso. Sim ou não? Sim ou não? Você viu quanto que eles juntaram na época? Fizeram um cálculo dos valores daquilo. 50.000 denários. Era muito dinheiro para a época. Então essas pessoas que encontraram Jesus Cristo, não fez dele um fantasma. Fez dele Senhor da vida deles. E aquilo que eles tinham de prática errada na vida deles, para provar que eles não iriam voltar para o erro, eles o quê? Queimaram, abandonaram, confessaram os seus pecados. E assim tem que ser com Cristo Jesus. Mesmo que eu tenha praticado algo que me traga lucro, se eu encontrei Jesus Cristo, se é uma profissão que a palavra condena, tem que ser eliminado, tem que ser abandonado, tem que ser destruído. Coloque-se de pé e vamos orar. Não adianta, amada igreja, não adianta. Senão Cristo Jesus vai ser fantasmas para nós. Um fantasma para nós. A palavra dele nunca vai falar conosco. A nossa vida está bagunçada, destruída, e a gente vai continuar fazendo dele um fantasma. E tem muitas coisas que nós, como cristãos, que declaramos que somos de Jesus Cristo, muitas coisas que pode estar nos trazendo lucro, que a palavra nos condena. E a gente não larga. Porque daí a gente vai pegar algumas coisas na Escritura Sagrada e distorcer, para poder dizer, posso continuar fazendo. Jesus Cristo não é você não, Jesus Cristo é Senhor. O reino dos céus foi apresentado e vieram sobre a vida deles porque eles tinham reverência a Jesus Cristo. Sabe o que significa? Temor. Temor. Reconhecia a soberania de Jesus Cristo. Quando a gente está diante de uma autoridade, quando a gente reconhece a autoridade dela,
A gente tem reverência a ela. Tratar ela com respeito. Quando a gente vai no médico, e a gente reconhece a autoridade de um médico, a gente tem reverência a ele. Trata ele com respeito. Ele diz, tem que fazer isso e isso. De 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Sim, senhor, sim, senhor. Tem que comprar esse. Sim, senhor. Passa lá na farmácia, não tem nem condições, mas compra. Mas compra. Sabe o que é isso? Respeito pela profissão da pessoa. Agora Jesus Cristo está falando aqui para nós hoje, a dureza do coração de vocês está fazendo vocês se tornarem, estão fazendo vocês terem eu como fantasma na vida de vocês. Tudo que eu faço gera medo na vida de vocês. Toda palavra que eu ministro na minha casa de oração gera medo na vida de vocês. Vocês não creem mais nela. Há uma pele no coração de vocês. Há um calo, uma pele revolta no coração de vocês. Envolveu o coração de vocês. Fez o coração de vocês se tornarem pedra. E agora tudo que eu falo para vocês soa como estranho. O coração de vocês já não ouvem mais a minha palavra. Tudo que eu faço, vocês já não reconhecem mais. Tudo que eu pratico na vida de vocês, vocês já não dão e não têm o devido temor e o devido louvor. Não há mais agradecimento nos lábios de vocês. Eu virei fantasma para vocês. Não há mais reverência à minha pessoa na vida diária de vocês. Quando eu realizo um milagre, a dureza vem, o julgamento vem, a incredulidade surge. E porque não tem esse coração reconhecendo a autoridade de Cristo Jesus, não experimento o que eles experimentaram em Atos capítulo 19. Tudo que atrapalhava, abandonou. Entendeu? Tudo que fazia eles tropeçar, largou na hora. Mesmo se aquilo que eles estavam largando, eita glória, trazia lucro para a vida deles. Pegaram todos os livros de bruxaria, de magia, e botaram fogo. Essa era a minha profissão, a partir de hoje não é mais. Porque eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Senhor. E se Ele está no barco, a tempestade se acalma. Vocês cantaram o louvor antes da palavra? Não cantaram? Vocês acreditam naquilo que vocês cantaram? Acredita? Curve um pouquinho a sua cabeça. Feche um pouquinho os seus olhos. Isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa noite única na Tua presença.